Resenha de Drácula de Bram Stoker. Publicado em 1897, Drácula, de Bram Stoker, é um marco na literatura gótica e de terror. Narrado através de diários, cartas e recortes de jornais, o romance acompanha a luta de um grupo de personagens contra o enigmático Conde Drácula, um vampiro que deixa sua sombria Transilvânia para espalhar o mal na Inglaterra vitoriana. A história começa com Jonathan Harker, um advogado que viaja ao castelo de Drácula e descobre, aos poucos, a natureza sobrenatural e maléfica do conde. Enquanto isso, em Londres, Lucy Westenra e Mina Murray, a noiva de Jonathan, enfrentam os efeitos devastadores da presença de Drácula. A luta contra o vampiro culmina em uma perseguição épica liderada pelo Dr. Van Helsing e seus aliados. O romance mistura terror, sensualidade e simbolismo, estabelecendo as bases do mito moderno do vampiro, uma criatura tão fascinante quanto terrível. Análise: o simbolismo de Drácula. Drácula é mais do que um vilão, ele é uma figura multifacetada que representa o medo do estrangeiro, a repressão sexual e as ansiedades sociais da era vitoriana. O vampiro é uma força destrutiva que subverte normas e desafia as convenções da moralidade cristã. O progresso contra o arcaico. Um dos temas centrais do romance é o confronto entre o progresso científico da Inglaterra vitoriana e as forças arcaicas e supersticiosas representadas por Drácula. Personagens como Van Helsing combinam ciência e crença em práticas tradicionais para combater o vampiro, sugerindo que o futuro exige uma síntese de conhecimento racional e espiritualidade. Gênero e poder. O tratamento de Lucy e Mina explora os papéis de gênero da época. Lucy é transformada em uma vampira sedutora, que inverte os papéis tradicionais de pureza feminina. Mina, por outro lado, representa a mulher ideal vitoriana, inteligente, forte e leal, mas dentro dos limites sociais. Influência na literatura e cultura popular. O vampiro moderno. Drácula cristalizou a figura do vampiro como um aristocrata sedutor, uma combinação de medo e fascínio. Desde Drácula, vampiros aparecem em obras como Entrevista com o Vampiro de Anne Rice, Crepúsculo de Stephenie Meyer, e séries como The Vampire Diaries. Terror e erotismo. O romance influenciou a mistura de terror e erotismo na literatura. A ideia do vampiro como um predador sensual ecoa em muitas histórias posteriores, tornando-o um símbolo de desejos reprimidos. Adaptações e releituras. Drácula inspirou inumeráveis adaptações e interpretações, incluindo o filme de 1931 com Bela Lugosi e Drácula de Bram Stoker, 1992, de Francis Ford Coppola. Cada versão adiciona novas camadas à lenda, mostrando a versatilidade do personagem. Impacto cultural. O mito do vampiro transcendeu a literatura, moldando moda, música e até filosofia. Drácula é a personificação do estranho e do irresistível, uma figura que continua fascinando gerações. Curiosidades. A inspiração sombria. Stoker teve a ideia de Drácula após um pesadelo causado por uma indigestão. Ele estava lendo sobre folclore vampiresco e o tirano Vlad, o Empalador, quando começou a conceber a figura do conde. A conexão com o teatro. Bram Stoker era gerente do famoso ator Henry Irving e escreveu Drácula com a intenção de que Irving interpretasse o papel principal em uma adaptação teatral. Porém, Irving rejeitou a ideia, considerando-a horrível. Título original. O título original do romance era O Morto-Vivo. Somente mais tarde Stoker descobriu o nome Drácula enquanto pesquisava sobre a história da Romênia e decidiu que era mais evocativo. Conclusão. Drácula é uma obra temporal, que combina elementos do terror gótico com uma reflexão profunda sobre as ansiedades sociais de sua época. A influência de Bram Stoker se estende além da literatura, consolidando o vampiro como um dos arquétipos mais duradouros e fascinantes da cultura ocidental. Descubra Drácula, o clássico que redefiniu o terror e imortalizou o vampiro na literatura. Leia e explore os mistérios sombrios da Transilvânia e as camadas profundas dessa obra que continua fascinando gerações. Compartilhe sua visão sobre o conde mais famoso da história.